E aí galeras, beleza? Bom, hoje vamos conhecer todos os vencedores do Oscar de melhor filme animado, categoria que foi criada para o Oscar 2001 e que perdura até hoje. O vídeo vai ser no mesmo esquema da lista de filmes da Blue Sky, que se você não viu ainda, dá uma conferida no card aí em cima. Dessa forma, eu vou apresentar também as avaliações de cada filme no Rotten Tomatoes e no IMDb, vou dar a minha própria nota e, é claro, vou mostrar quais foram os outros indicados de cada ano. Vamos então para o primeiro filme da lista. No Oscar 2001, o grande vencedor da categoria foi o filme Shrek, da DreamWorks. Ele conta a história de um ogro chamado Shrek, que, para resgatar uma princesa das garras de um dragão que cospe fogo, acaba se unindo ao companheiro improvável, o burro falante. Os outros indicados naquele ano foram Jimmy Neutron, o menino gênio da Nickelodeon, e Monstros S.A. da Pixar. Na minha opinião, é claro, Shrek fica com a nota diamante, tanto que o filme foi indicado a melhor roteiro adaptado também. Vamos agora para a edição 2002, onde o vencedor foi o filme A Viagem de Chihiro, do estúdio Ghibli, que é o único filme animado em 2D e o único filme japonês a ganhar nessa categoria. O filme conta a história de Chihiro, uma garota que chega a um mundo mágico dominado por uma bruxa, onde aqueles que a desobedecem são transformados em animais. Os outros indicados foram os filmes A Era do Gelo, da Blue Sky, Lilo e Stitch, da Disney, Spirit, o Corcel Indomável, da DreamWorks, e Planeta do Tesouro, também da Disney. Na minha opinião, não há outra forma de classificar A Viagem de Chihiro senão com a nota diamante. Partindo para o Oscar de 2003, nós tivemos como vencedor o filme Procurando Nemo. Nele, o peixe-palhaço Nemo é capturado por um mergulhador e acaba parando no aquário de um dentista. Isso faz com que seu pai tenha que cruzar o oceano e seus desafios para tentar resgatá-lo. Os outros indicados foram o Irmão Urso, da Disney, e As Bicicletas de Belleville, do estúdio francês Les Armateurs. Na minha opinião, Procurando Nemo fica com a nota diamante, tanto que foi indicado também a melhor roteiro, melhor edição de som e melhor trilha sonora. Na edição 2004, o vencedor foi o filme Os Incríveis, da Pixar. Nele, um super-herói, o Senhor Incrível, vive de forma pacata com sua família depois do governo banir o uso de superpoderes. Quando uma nova oportunidade de entrar em ação aparece, ele descobrirá que precisa da ajuda de seus familiares para combater uma nova ameaça. Os outros indicados foram os filmes O Espanta-Tubarões e Shrek 2, ambos da DreamWorks. Para mim, ele fica com a nota diamante, tanto que foi indicado também nas categorias de melhor roteiro, mixagem de som e edição de som, vencendo esta última. Para a edição 2005, o vencedor foi Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais, do estúdio Aardman em parceria com a DreamWorks, sendo o primeiro filme em stop motion a ganhar nessa categoria. O filme conta a história de quando Wallace e seu cachorro Gromit decidem abrir um negócio de exterminação de pragas. Na tentativa de impedir que os coelhos destruam as plantações da cidade, eles acabam criando um problema ainda maior. Na mesma edição concorreram A Noiva Cadáver, do estúdio Laika em parceria com o estúdio de Tim Burton, e O Castelo Animado, do estúdio Ghibli. Na minha opinião, o filme fica com a nota diamante. Indo para o Oscar 2006, tivemos como vencedor o filme Happy Feet, O Pinguim, produzido pela Village Roadshow Pictures e lançado pela Warner Bros. Ele conta a história de um jovem pinguim imperador chamado Mano. Na sua espécie, ele precisa cantar a canção do coração para atrair uma companheira. O problema é que Mano tem uma voz horrível, o que o faz se sentir excluído. Contudo, ele busca uma forma de se expressar por meio de seu incrível talento para sapateado. Os outros indicados da edição foram os filmes Carros, da Pixar, e A Casa Monstro, lançado pela Columbia Pictures. A minha nota para o filme é diamante. Na edição 2007, o grande vencedor da categoria foi Ratatouille, da Pixar. O filme conta a história de Remy, que tem um sonho de se tornar um chefe de cozinha. O único problema é que ele é um rato. Quando se acha dentro de um dos restaurantes mais finos de Paris, Remy decide transformar seu sonho em realidade. Também foram indicados os filmes Persepolis, produzido por diversos estúdios franceses, e Tá Dando Onda, da Sony. Na minha opinião, ele alcança a nota diamante, tanto que foi indicado nas categorias de melhor roteiro, trilha sonora, mixagem de som e edição de som. Passando para o Oscar 2008, tivemos como vencedor o filme Wall-E, da Pixar. Nele, a humanidade deixou o planeta por conta da poluição e instruiu robôs a limparem o que sobrou. Após centenas de anos, o último desses robôs, chamado Wall-E, tem sua vida solitária resumida a compactar o lixo existente na Terra. Isso até que um dia surge uma nave com um novo robô, chamado Eva, pelo qual Wall-E se apaixona e resolve seguir por toda a galáxia. Os outros indicados foram os filmes Bolt, Supercão, da Disney, e Kung Fu Panda, da DreamWorks.
Na minha opinião, o filme fica com a nota diamante. Aliás, o filme foi indicado também nas categorias de melhor roteiro, melhor canção original, trilha sonora, mixagem de som e edição de som. Na edição 2009, quem levou o prêmio da categoria para casa foi Up, Altas Aventuras, da Pixar. No filme, um velhinho viúvo chamado Carl Fredricksen está prestes a perder a casa em que sempre viveu. Para evitar que isso aconteça, ele decide fazê-la levantar voo por meio de balões e transportá-la até o Paraíso das Cachoeiras, lugar para onde sempre quis viajar com a falecida esposa. Os outros indicados foram os filmes Coraline e o Mundo Secreto, do estúdio Laika, O Fantástico Senhor Raposo, do estúdio American Empirical, A Princesa e o Sapo, da Disney, e Uma Viagem ao Mundo das Fábulas, do estúdio Les Armateurs, em parceria com o estúdio irlandês Cartoon Saloon. Para mim, o filme fica com a nota diamante, tanto que foi o primeiro filme animado em 3D a ser indicado ao Oscar de melhor filme. Também concorreu nas categorias de melhor roteiro, melhor edição de som e melhor trilha sonora, vencendo esta última. No Oscar 2010, a categoria foi vencida pelo filme Toy Story 3, da Pixar. Nele, Andy está se preparando para ir para a universidade, forçando Woody, Buzz Lightyear e o restante dos brinquedos a enfrentar o seu maior medo, o esquecimento. Ao serem levados para uma creche, eles se deparam com um novo mundo de brincadeiras e segredos obscuros. Os outros indicados neste ano foram os filmes Como Treinar o Seu Dragão, da DreamWorks, e O Mágico, produzido por estúdios franceses e britânicos. Eu dou ao filme a nota diamante, tanto que repetiu o feito de Up e Altas Aventuras e foi indicado ao Oscar de melhor filme. Também concorreu nas categorias de melhor roteiro adaptado, edição de som e melhor canção original, vencendo esta última. Partindo para o Oscar 2011, tivemos como vencedor o filme Rango, da Nickelodeon em parceria com a Paramount. Esse filme conta a história de Rango, um camaleão que, depois de ficar perdido no deserto, dá uma de durão e acaba como xerife de uma cidadezinha corrupta. Outros indicados neste mesmo ano foram os filmes Um Gato em Paris, do estúdio francês Folimage, Chico e Rita, produzido por estúdios espanhóis e ingleses, e Kung Fu Panda 2 e Gato de Botas, ambos da DreamWorks. Para mim, Rango alcança a nota diamante. Na edição 2012, o grande vencedor da categoria foi o filme Valente, da Pixar. Nele, a princesa Merida deve seguir os costumes de seu reino e tornar-se rainha ao lado do cavalheiro que conseguir a sua mão. Porém, a jovem está determinada a trilhar seu próprio caminho e desafia a tradição ancestral. Outros indicados nesta premiação foram Frankenweenie, de uma parceria entre a Disney e o estúdio de Tim Burton, Paranorman, do estúdio Laika, Piratas Pirados, do estúdio Aardman com a Sony, e Detona Ralph, também da Disney. Na minha opinião, o filme fica com a nota diamante. Passando para a edição 2013, tivemos como vencedor o filme Frozen, Uma Aventura Congelante, da Disney. No longa, acompanhada por um vendedor de gelo, a jovem e destemida princesa Anna parte em uma jornada por perigosas montanhas na esperança de encontrar sua irmã, a rainha Elsa, e acabar com a terrível maldição de inverno eterno, que está provocando o congelamento do reino. Outros indicados neste ano foram os filmes Os Croods, da DreamWorks, Meu Malvado Favorito 2, da Illumination, Ernest e Celestine, do estúdio Les Armateurs, e Vidas ao Vento, do estúdio Ghibli. A nota que eu concedo a Frozen, Uma Aventura Congelante, é a diamante. Além do mais, o filme venceu também a categoria de melhor canção original. No Oscar 2014, o filme que levou o prêmio para casa foi Operação Big Hero, da Disney. O longa conta a história de Hiro Hamada, um jovem prodígio que, após um incidente, decide formar um grupo de heróis com seus amigos e o robô inflável Baymax, para combater o mal. Os outros indicados na categoria foram os Box Trolls, do estúdio Laika, Como Treinar o Seu Dragão 2, da DreamWorks, A Canção do Oceano, da Cartoon Saloon, e O Conto da Princesa Kaguya, do estúdio Ghibli. Na minha opinião, Operação Big Hero fica com a nota diamante. Pulando para o Oscar 2015, o filme premiado da vez foi Divertidamente, da Pixar. Nele, acompanhamos uma garota de 11 anos, chamada Riley, que está de mudança para uma nova cidade, o que faz com que suas emoções fiquem extremamente agitadas. Uma confusão na sala de controle do seu cérebro deixa a alegria e a tristeza de fora, afetando a vida de Riley radicalmente. Os demais concorrentes nessa edição foram os filmes Anomalisa, da Paramount, O Menino e o Mundo, do estúdio brasileiro Filme de Papel, Shaun, o Carneiro, o Filme, do estúdio Aardman, e As Memórias de Marnie, do estúdio Ghibli. Para mim, não há outra nota para este filme senão a diamante, tanto que foi indicado também na categoria de melhor roteiro. Para a edição 2016,
o grande vencedor foi o filme Zootopia, da Disney. Ele se passa em uma cidade de animais onde uma raposa fugitiva vigarista e uma coelha policial recruta precisam trabalhar juntos para desvendar uma conspiração. Os outros concorrentes na categoria foram Kubo e as Cordas Mágicas, do estúdio Laika, Moana, Um Mar de Aventuras, também da Disney, Minha Vida de Abobrinha, produzido por estúdios franceses, e A Tartaruga Vermelha, do estúdio Ghibli em parceria com outros estúdios franceses. Para mim, o filme fica com a nota diamante. Na edição 2017, quem colocou o Oscar na prateleira foi Viva, A Vida é uma Festa, da Pixar. Ele conta a história do jovem Miguel, que sonha em se tornar um músico, apesar de sua família proibir a música por gerações. Desesperado para provar seu talento, ele acaba sendo enviado à deslumbrante e colorida Terra dos Mortos, onde poderá desvendar a verdadeira história por trás de sua família. Os outros indicados foram O Poderoso Chefinho, da DreamWorks, A Ganha-Pão, da Cartoon Saloon, O Touro Ferdinando, da Blue Sky e Com Amor Van Gogh, produzido por estúdios poloneses e britânicos. A nota mais adequada para Viva, a Vida é uma Festa não seria outra senão a diamante. Passando para o Oscar 2018, tivemos como vencedor o filme Homem-Aranha no Aranhaverso. Nesse longa, Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn, após ser mordido por uma aranha radioativa, se torna o Homem-Aranha. Porém, quando um acidente acaba trazendo pessoas de outros universos para o seu, ele descobre que não é o único com esses poderes. Os outros candidatos dessa edição foram Os Incríveis 2, da Pixar, Ilha dos Cachorros, da American Empirical, Mirai, do estúdio japonês Shizu, e Wi-Fi Ralph, Quebrando a Internet, da Disney. No meu ponto de vista, Homem-Aranha no Aranhaverso garantiu sua nota diamante. No Oscar 2019, quem levou o prêmio dourado foi Toy Story 4, da Pixar. Aliás, essa é a única franquia até hoje a ganhar mais de uma vez nessa categoria. No filme, Woody, Buzz Lightyear e o resto da turma embarcam em uma viagem com Bonnie e um novo brinquedo criado por ela, chamado Garfinho. A aventura logo se transforma em uma reunião inesperada quando o ligeiro desvio que Woody faz o leva a sua amiga muito perdida, Beth. Outros candidatos dessa edição foram Como Treinar o Seu Dragão 3, da DreamWorks, Perdi Meu Corpo, do estúdio francês Chilan, Klaus, da Netflix e Link Perdido, do estúdio Laika. Ao meu ver, Toy Story 4 fica apenas com a nota prata. Ademais, Toy Story 4 também concorreu na categoria de Melhor Canção Original. Partindo para a edição 2020, nós tivemos no primeiro lugar do pódio o filme Soul, da Pixar. Ele conta a história de Joe, um professor de música do ensino médio apaixonado por jazz, cuja vida não foi como ele esperava. Porém, um pequeno passo em falso acaba por levá-lo das ruas de Nova York para o pré-vida, um lugar fantástico onde novas almas obtêm suas personalidades, peculiaridades e interesses antes de irem para a Terra. Os outros filmes que concorreram nessa categoria foram Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, também da Pixar, A Caminho da Lua, da Netflix, Shaun, o Carneiro, o filme, A Fazenda Contra-Ataca, do estúdio Aardman, e Wolf Walkers, da Cartoon Saloon. Para mim, o filme consegue a nota diamante, tanto que venceu também a categoria de Melhor Trilha Sonora, além de ser indicado a Melhor Som. Chegando na edição mais recente, o Oscar 2021 da categoria foi vencido pelo filme Encanto, da Disney. Esse longa conta com a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive em uma casa mágica nas montanhas da Colômbia. Quando a magia que os cerca está em perigo, Mirabel, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de salvar o encanto. Os demais indicados nesta edição foram os filmes Flea, Nenhum Lugar para Chamar de Lar, produzido por estúdios dinamarqueses, Luca, da Pixar, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, da Sony com a Netflix, e Raya, o Último Dragão, também da Disney. Na minha opinião, o filme fica com a nota diamante. Foi indicado também nas categorias de Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original. Se vocês assistiram meu vídeo sobre os filmes da Blue Sky, devem se lembrar que eu fiz uma classificação geral ranqueando os filmes. Eu vou fazer o mesmo com todos os filmes dessa lista, classificando eles pela média entre as notas dos críticos, do público e a minha própria nota. Do ranking dos críticos do Rotten Tomatoes, temos Procurando Nemo em primeiro lugar, com 99% de aprovação, e Happy Feet o Pinguim em último lugar, com 76%. Já no ranking do público do Rotten Tomatoes, temos A Viagem de Chihiro em primeiro lugar, com 96% de aprovação, e por último, Rango com 69%. No ranking do IMDb, A Viagem de Chihiro fica em primeiro lugar com nota 8.6 e Happy Feet o Pinguim lá embaixo com nota 6.4.
Agora vamos finalmente para o ranking geral dos vencedores do Oscar de melhor filme animado. Nas primeiras posições temos A Viagem de Chihiro em primeiro lugar, Viva a Vida é uma Festa em segundo, Homem-Aranha no Aranhaverso em terceiro, Toy Story 3 e Up Altas Aventuras empatados em quarto, Zootopia na sexta posição e Divertidamente e o Wall-E empatados na sétima posição. No meio da tabela temos Procurando Nemo na nona colocação, Ratatouille na décima, Soul em 11º, Operação Big Hero em 12º, Shrek em 13º e Encanto em 14º. Já nos piores temos Os Incríveis em 15º, Frozen e Wallace e Gromit e A Batalha dos Vegetais empatados em 16º lugar, Rango em 18º, Toy Story 4 em 19º, Valente em 20º e por último, mas não menos importante, Happy Feet, o Pinguim. Lembrando que esse ranking é baseado na média entre as notas, ou seja, não necessariamente eu concorde com a posição de cada filme, ok? Bom, é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo e quer ver outros como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para eu saber que vocês estão querendo mais vídeos assim e também para vocês ficarem ligados quando sai vídeo novo, certo? E aí, qual filme vocês acham que leva o prêmio da categoria no Oscar 2022? Deixa aí nos comentários. Um beijo do BJ e valeu!